Bom, gente, a gente vai estudar aqui um resumo da geometria espacial, tá, para a prova da ESA, focando ali nas áreas e volumes das figuras. Então vai ser um resumão, tá, daquilo que eu acredito que vai cair, tá? A gente vai falar um pouquinho de tudo, resolver questões, falar das fórmulas. O mais importante aqui é você guardar as fórmulas e saber aplicá-las, tá? Algumas fórmulas eu acho que podem cair, como cilindro, pirâmides, tá? A gente também vai falar de cone e esfera, fazer exercício, tudo sobre. Vamos lá, prisma. Aí tem uma definição aí do que é o prisma, eu quero falar para vocês na prática, né? O prisma, a gente tem a nomenclatura do prisma, depende ali da sua base, né? A gente estuda muito esse prisma regular aqui, né? Que a base é um polígono regular. Ah, pode ser um hexágono, né? Uma base quadrangular regular. Enfim, aí aqui ó, chamamos a área lateral a superfície formada pelas faces laterais de um prisma. Então se eu abrir, por exemplo, essa figura aqui que eu estou com uma setinha vermelha, ó, eu vou ter ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma base hexagonal, né? Então ó, eu tenho uma base, uma tampa em cima hexagonal, uma tampa lá embaixo hexagonal, e aqui em volta eu vou ter faces que são o que? Retângulos. Né? Então, a área lateral serão essas faces laterais do prisma. Aí eu coloquei aqui na figura a área lateral do prisma triangular, é a superfície de vermelho, de rosa, né? Aqui o vermelho clarinho, mais para rosa. Então, se esse prisma é triangular, repara, ele tem uma base, que é essa parte cinza, e as faces laterais, essa parte rosa. Nesse prisma hexagonal que nós temos ali, as bases são hexágonos, e aí eu tenho 6 faces, tá? No formato de um retângulo, envolvendo esse prisma hexagonal, esse prisma onde eu coloquei a setinha vermelha. Bom, gente, vamos para o que interessa aqui, fórmulas do prisma. A área total vale a área lateral, que é essa área que envolve o prisma, vamos dizer assim, duas vezes a área da base, porque o prisma ele vai ter essa base em cima e embaixo, por isso duas vezes a área da base. O volume de um prisma, área da base vezes a altura. Os prismas especiais, isso aqui que você tem que não pode esquecer de jeito nenhum para a prova da ESA, ó. Do paralelepípedo, a área total do paralelepípedo, que é considerado um prisma especial, né? E o volume do paralelepípedo ali, ó. Bom, o cubo, que a minha cara deve estar na frente do cubo, né? Mas todo mundo tem uma ideia do cubo, um dado, né? É bem o formato de um cubo. O cubo, ele na verdade ele é um paralelepípedo que tem o comprimento, largura, né? As dimensões todas iguais. Então, ó, no paralelepípedo, as dimensões eu chamo de A, B e C. O cubo é um paralelepípedo que as dimensões são todas, por exemplo, iguais às arestas. Então vai ficar A e A. E aí a gente tem fórmulas importantes do cubo. A área total, 6 vezes A ao quadrado, que é 6 vezes a área de uma face, que é um quadrado, tá bom? E o volume do cubo, que é A ao cubo, a aresta ao cubo. A gente também vai usar. Então vamos falar rapidinho aqui das figuras e das pegadinhas que podem ter, as pegadinhas que podem aparecer ali nos enunciados, tá? Cilindro, gente, um cilindro é um formato bem peculiar, né? Bem famoso. Uma lata, né? Lá de falar lata de óleo, mas não existe mais lata de óleo. É aquela lata de achocolatado, né? Uma embalagem dependendo daquela batata, né, cara, que tu sabe, enfim, um formato cilíndrico, aí a figura do cilindro. Bom, o cilindro nós temos como principal ali a fórmula do volume e da área, né? Então, o volume do cilindro πr ao quadrado h, a área lateral do cilindro 2πrh, a área da base é a mesma área da área do círculo, né, πr ao quadrado, e a área total, né? A área total é 2πr que multiplica HR mais H. Né? Então, no cilindro tu também tem uma base em cima, uma base embaixo. Então, as fórmulas ali, área da base, área total, tá? Então, ó, foca ali nas áreas e nos volumes. Uma pegadinha que você não pode cair de jeito nenhum é o diâmetro, né? O diâmetro, gente, ele vale sempre 2 vezes o raio. Então, se ele te der o valor do diâmetro, para poder encontrar o valor do raio, eu tenho que pegar o diâmetro e dividir por 2. Então, toma cuidado que isso pode aparecer em algumas questões. Então, de pegadinha é isso. A gente vai ver exemplos nas questões já já. Seguindo aqui, pirâmide, né? O formato de pirâmide também muito famoso.
As fórmulas, ó, área total da pirâmide, que é a área lateral mais a área da base, e o volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, ó, tudo isso você não pode esquecer. Tem uma relaçãozinha na pirâmide também, aqui, ó. O R, o apótema da base, esse aqui, ó, é o teorema de Pitágoras, ó. O apótema da base é o quadrado, mais a altura ao quadrado, vale o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é esse que eu vou marcar de verde aqui, ó. É como se fosse a altura da face lateral aqui, ó. Esse de verde, não ficou muito destacado o verde ali não. Deixa eu pegar uma outra cor, amarelo aqui, ó. Esse aqui é o apótema da pirâmide, ó, AP. Enfim, vamos ver isso na questão. Bom, só que na pirâmide, o volume, né? Ó, repara na fórmula do volume. O volume é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Essa área da base, gente, veja bem, ela pode ser de diversas formas, né? E aí, quando a gente tem as pirâmides regulares, né? Que são as pirâmides com polígonos regulares como base, 3 muito famosas que tu não pode esquecer para a prova da ESA. Qual? A pirâmide que é triangular regular, né? Que é a área de um triângulo equilátero, tá? Então, se a base for triangular regular, ó, deixa eu até anotar aqui isso aqui, ó, separado. Se essa área da base for triangular regular, o triângulo que é regular, né, que a gente fala que tem os lados e os ângulos iguais, é o triângulo equilátero. E aí a fórmula da área da base passa a ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando a área da base é quadrangular, regular, aí a área da base passa a ser L ao quadrado. Então essa fórmula da área da base ela vai variar na pirâmide dependendo da base, tá? Repara, no cilindro a base é sempre um círculo, tá? Então a área da base é a área do círculo. Aqui depende da figura, né, geométrica. Então se for quadrangular, e agora, ó, essa aqui principal, não sei porque eu tô com isso na cabeça, hein? A área de um hexágono, né? A base hexagonal, tá? Então, se a base for um hexágono, gente, é só você gravar que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. A área do hexágono regular, né? É 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, em alguns livros você vai encontrar essa área da seguinte forma. O cara simplifica o 6 com 4, divide por 2, e aí ele encontra 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então você pode usar essa fórmula ou a outra, tá? Então deixa bem aí destacado para vocês, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Mais importante, a área total e o volume. Aí na fórmula do volume, a área da base depende da base, né? Inclusive, quando a pirâmide tem a base triangular, né, ela ganha esse nome, essa nomenclatura. Se a pirâmide for com a base com hexágono, né, também ganha a nomenclatura. Ó, olha ali as fórmulas das áreas da base, tá? Você pode pegar essa, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, como você pode pegar essa aqui, ó, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que é simplificar por 2 essa fração. Vamos seguir aqui, ó, cone, a figura do cone muito famosa também, fórmula do volume, fórmula da área lateral, tá? Então, ó, já está destacado aqui, ó, anota isso tudo. Tá? Infelizmente, a geometria espacial é uma decoreba de fórmula. No último concurso da ESA, ele foi bacana, porque ele botou uma questão lá e ele colocou a fórmula para você. Então mas o cara não é obrigado a fazer isso, tá? Geralmente ele não faz, então você tem que ter as fórmulas. Todas essas, volume e área, você tem que estar na prova ensaiadinho, tem que estar na tua cabeça, volume e área, tá? Dessas figuras na geometria espacial. No cone, eu ainda tenho essa relação aqui que ela é importante, ó. G ao quadrado é H ao quadrado mais R ao quadrado. G é a geratriz do cone, H a altura do cone, tá? E o R é o raio ali, né? O raiozinho da base. A base de um cone é um círculo também. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Esfera, gente. Esfera, volume e área.
Volume aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo, 4πr ao quadrado é a área. Sempre lembrando daquela pegadinha, cuidado, vê bem se o cara está falando do raio ou do diâmetro, porque se ele estiver falando do diâmetro, o diâmetro é o dobro do raio, e então o diâmetro sobre 2 que vale o valor do raio, tá? Então toma cuidado. Tronco de pirâmide, tronco de cone, tá lá a fórmula, a gente vai ver também no exemplo. Não é tão importante assim, mas vale a pena a gente mencionar aqui e fazer um exemplo sobre, tá? Então vamos para as questões. Se a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 60 centímetros, então o volume desse cubo vale. Gente, vamos relembrar aqui, ó, rapidamente. Se eu estou falando de cubo, eu tenho a área do cubo, né? Eu posso pensar aqui no volume do cubo primeiro. Volume do cubo é a aresta ao cubo. Se ele perguntar a área total, são 6 quadrados de área a quadrado. Então a área do cubo total é 6a ao quadrado. Mas aí ele falou o seguinte, ó, a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 60 centímetros. Muita gente vai falar, o cubo são 6, o cara vai pensar assim, o concorrente, o cara aqui, né, que não é meu aluno, ó, o cara vai pensar assim, poxa, eu tenho 6 faces. Se eu tenho 6 faces, cada face é um quadrado, né, ó, um cubo, não está muito quadrado isso aqui, né, cada face é um quadradinho desse, então é só pegar 6 vezes 4, né? Então, não, gente, olha só. Aqui era bom a gente pensar naquela relação de Euler, né? Apesar do edital não estar claro em relação a isso, dependendo de uma questão ou de outra, a gente pode usar. Na relação de Euler, a gente tinha que V mais F era igual a A mais 2. Mas eu não vou usar essa parte da fórmula não, tá? Eu vou usar a fórmula da aresta. A aresta era sempre o número de faces, né? A fórmula que a gente tinha da aresta assim, a aresta era dividida por 2, aí ficava assim, 3 vezes F3, né? Mais 4 vezes F4, mais 5 vezes F5 e por aí vai. Ou seja, você multiplica o número vezes a quantidade de faces daquele tipo. Nessa questão, como a gente tem um cubo, né? O cubo é aquela figura assim, ó. Vou desenhar aqui porcamente, tá, gente? Ó. O cubo, a gente tem, são 6 faces, tá? Quadrangulares. Então, no cubo, nós temos 6 faces quadrangulares. Então, é como se fosse 6 faces quadrangulares, 6 vezes a face quadrangular, beleza? Então, ó, na fórmula da aresta, vai ficar assim, ó, quantas faces quadrangulares nós temos? Ó, é 4F4, né? Ó, a fórmula assim, porque eu só tenho faces quadrangulares. Então, ó, F4, melhor escrevendo, ó, F4 é 6, eu tenho 6 faces quadrangulares. Então, ó, troca o F4 por 6. Então, vai ser a aresta, 4 vezes 6 dividido por 2, que vai dar 24 sobre 2. Tem gente que grava assim, né? Quando só tem um tipo, é só pegar um número ali, né, natural, 6 vezes 4 dividir por 2. Mas a explicação é essa, ó. Então, no cubo, você tem 12 arestas, tá? Então, na hora que eu for pensar assim, ó, são 12 arestas. Pensa aqui, ó, cada uma valendo x, ó. Patrick, se eu fosse contando, pode ir contando, não tem problema não. Se você ir contando aqui também, você vai descobrir que tem 12, tá? Então, ó, são 12x, então vou fazer essa conta. 12x, aresta, para quem não lembra, é somando esse lado, o lado, né? É aresta aqui, ó, aresta, 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 são 12x. Então, 12x é igual a 60. Ou então, se eu chamar de A, né? Tanto faz, ó. Aqui eu poderia chamar de Azinho. Ó, x é igual a 60 dividido por 12. X é igual a 5. Então a aresta vale 5. Ó. O volume desse cubo, volume de um cubo é aresta ao cubo, ou seja, x ao cubo, que vai dar 5 ao cubo aí nessa questão, que é 5 vezes 5 vezes 5,
que dá 125. Então assiste até o final, hein? Você que ficou meio assim, assiste até o final para a gente ver outros exemplos. Tem questões mais fáceis, questões mais difíceis, tá? Essa aí, como eu falei, eu podia ir somando quanto x, caso você não lembrasse dessa fórmula aqui da aresta, né? Desse esquema da aresta, você podia ir somando ali todas as faces. São 12x, né? 12 arestas, no caso. Bom, seja um paralelepípedo de dimensões P, Q e R, gente, ali ó, sabe que sua área total e seu volume vale tanto. O que é bom a gente lembrar? A área total, né, de um paralelepípedo, ela fica valendo assim, ó, é 2 que multiplica o produto 2 a 2 das dimensões. As dimensões é PQR. Então é P vezes Q mais P vezes R mais Q vezes R. É o produto 2 a 2, tá? Já o volume de um paralelepípedo, ele é dado pelo produto das dimensões, então é PQR. Nessa questão, ele fez questão de falar que a área vale 78, então isso aqui vale 78. E ele fez questão de falar também que o volume é 39, ou seja, PQR vale 39. Então tá lá, ó, volume é 39 e essa relação aqui dá 78. O que eu posso tirar aqui, ó, de lição? Eu posso passar aquele 2 dividindo, ou seja, eu chego à relação que PQ mais PR mais RQR vale 78 dividido por 2. Então essa relação PQ mais PR mais QR vale também 39. Dito isso, gente, olha o que vai acontecer daqui por diante, ó. Vale 39. PQR é isso e o que é o volume, ó, o volume é 39 e a área é 78. Então, agora eu vou lá na pergunta dele, ó. A pergunta do cara era a seguinte: 1 sobre P mais 1 sobre Q mais 1 sobre R. Gente, vou tirar um MMC. O MMC entre P, Q e R é PQR, é uma multiplicação. Vamos supor, se eu tivesse assim, o MMC, P, Q e R. Bom, o P tem que dividir por P, vai dar 1, Q e R. O Q, ó, vai dar 1, 1 e R, né? Divide por R, ó. 1, 1 e 1. Não sei os valores, então, ó, quando for 3 letras, o MMC vai ser o produto delas. Então, ó, o MMC eu já coloco aqui, PQR, e aí vai ficar aquela relaçãozinha como você tira MMC. Ó, PQR, que é o MMC dividido por P, dá QR. PQR, que é o MMC dividido por Q, dá PR. PQR dividido por R, dá PQ. E aí você joga lá em cima, multiplicando. Ih, rapaz, olha o que vai acontecer. Em cima vai ficar QR mais PR mais PQ. Vê se essa relação ali de cima não é 39, ó. Olha lá. E PQ, PR, QR, PQ, PR, QR vale 39. E PQR também vale 39. Ah, ó. Fácil demais, ó. 39 dividido por 39 dá 1. Patrícia, por que está 1 m elevado a menos 1? É porque como em cima está em área, né, gente? Está unidade de área. Unidade de área a gente fala metro quadrado. E a unidade de volume a gente fala metro cúbico. Então é como se fosse assim, ó. Metro quadrado dividido por metro cúbico. E aí repete a base e subtrai os expoentes, né? Fica 2 menos 3 dá menos 1. Então por isso que o gabarito está assim, ó. Tá bom? Seguindo. Uma esfera é mergulhada num recipiente cilíndrico. Então, gente, olha só, eu tenho um cilindro e mergulhei uma esfera. O nível da água do recipiente sobe 22,5. Se V representa o volume da esfera, o valor numérico D. Então, vamos lá, ó. Inicialmente, vamos organizar essa questão. Inicialmente, tá? Vamos lá, eu tenho um cilindro. Inicialmente, ó. Bom, esse cilindro inicial, o volume dele é π vezes o raio ao quadrado vezes h.
Ele falou que o raio é 40, então vai ficar π vezes 40 ao quadrado vezes h. Inicialmente, então, ó, 40 ao quadrado é 1.600, então vai ficar assim, ó, é 1.600 πh. É o volume inicial. Qual é o volume final no cilindro? Ó? O volume no cilindro final é depois que eu coloquei a esfera lá, né? Mergulhei a esfera. Depois que eu mergulhei a esfera, subiu 22,5 a altura. Então ficou π vezes r ao quadrado vezes h. Só que a h agora aumentou. A h, na verdade, é h mais 22,5. E aí vai ficar assim, ó, π vezes 40 ao quadrado vezes h mais 22,5. Permanece, acredita na questão, que vai ser a mesma coisa aqui, 1.600, que é 40 ao quadrado, 1.600 π, que multiplica h mais 22,5. Deixa guardado. Vê se você não concorda comigo. O volume final, ó, o volume final do cilindro, ele era o volume inicial do cilindro mais o volume da esfera. Então, ó, o volume final do cilindro, ele era o volume inicial, depois eu acrescentei a esfera. Então, se eu peguei ali, ó, o volume inicial, acrescentei a esfera, dá o volume final. Vamos organizar isso matematicamente falando, ó. O volume final do cilindro, o volume final já é com a esfera dentro. Era o volume que tinha inicial mais o volume da esfera. O volume final é essa relação aí, ó, 1.600 π, né, que multiplica h mais 22,5, é igual ao volume inicial, que era 1.600 πh, ó. Acredita, gente, essas questões assim, ó, que você acrescenta um sólido, né, dentro de um já existente, você tem que ir fazendo, uma hora vai cortar, uma hora vai dar certo. E o volume da esfera. Esse volume da esfera eu vou chamar ele só de V, tá? Que é o que ele mandou aqui, ó, se Vzão é o volume da esfera. Então vamos trocar aqui, ó, joga a distributiva e 1.600 π vezes h vai dar 1.600 πh mais 1.600 que multiplica 22,5, tá? Deixa assim, não faz multiplicação ainda não. Isso aqui é igual a 1.600 πh mais V, que é o volume da esfera. Gente, 1.600 πh de um lado e 1.600 πh de outro, você pode cortar, ó. Vou embora, eles são simétricos. Se tu jogar para lá vai ficar assimétrico, né? Corta. Ou seja, o volume, ó, o volume da esfera, na verdade, é 1.600 vezes 22,5. Ainda não quero fazer essa conta, não. Se você quiser fazer, você pode. Tá? No final da questão, ele perguntou o seguinte para você. Ele falou, quanto que vale, ó, olha aqui, ó, V sobre 1.000π. Então, a pergunta do cara, né, deixa eu fazer um... Ó, a pergunta do cara é essa, V sobre 1.000π. Aqui, gente, eu esqueci do π, ó, não posso esquecer disso não, hein. Olha a bobeira aqui, ó. 1.600 π vezes h dá 1.600 πh. Mas 1.600 π que multiplica 22,5 vai dar 1.600 vezes 22,5, mas ainda tem o π aqui, ó. Ainda tem o π, não pode esquecer dele não. Ah, então, ó. Ainda tem o π ali. Então, trocando aqui na fórmula, vai ficar assim, ó. O V vale 1.600, tá? Que é 40 vezes 40, que multiplica 22,5, que multiplica o π sobre 100π. 100 não, 1.000π, né? 1.000π, sou eu, os óculos. Essa piada foi boa, vou botar no meu livro. Ó, 1.000π, corta o π com π, corta 2 zeros com 2 zeros, e aí a conta, ó, vai ficar 16 vezes 22,5 dividido por 10. Aí não tem jeito, gente, não tem para onde a gente correr. Vou precisar fazer essa conta aí, tá?
Então vou fazendo um rascunho aqui, daqui a pouco eu apago, ó. Então vamos lá, 22,5 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2 dá 12, com mais 3, 15. 6 vezes 2, 12, com 13. Aí vai dar 1, assim, né? 0, 5, 8. E eu tô ficando louco, hein? 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Sobe 1. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Beleza. Aí aqui, ó, é 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Então ficou esse número ali, ó. Cadê? Tá. Agora, ó. Não tá batendo aqui, gente. Vamos conferir a conta. Peraí. Ó, 40 ao quadrado, 1600 π, tá tudo certinho, né? Joguei aqui distributiva, 1600 πh. 1600 multiplica 22,5 π, né? Joguei aqui na fórmula, cortei π com π. E aí, ó, 22,5 que multiplica 16 dividido por 10. É isso. Vou fazer a conta de novo aqui. 22,5 vezes 16. Né? Cortei já os zeros ali do 1000 ali, né? Os dois zeros. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. 1 vezes 5, 5. Ah, tinha botado errado aqui, né? Agora sim. Eu devo estar na minha frente aí, mas erro foi meu, tá, gente? Aqui vai dar 6, ó. Vai dar 3.600. Só que eu tenho que andar uma casa com a vírgula, fica 360. Agora sim. Ó. E aí, fui efetuando a conta aqui. 360 dividido por 10 dá 36. E aí o gabarito, né? É só correr para o abraço. 36 milímetros cúbicos. Estava tudo em milímetro, né? O volume vai ficar em milímetro cúbico. Tá bom, gente? Foi só um errinho ali na hora da multiplicação, que a mesa que eu estava botando um 5, estava aparecendo 3, aí estava somando, não estava dando gabarito. Agora sim, tá certinho. Beleza? O volume final é o volume inicial mais o volume da esfera. Fui trocando ali, cortei quem eu podia, né? E aí ficou 36. Um cilindro reto e um cone circular reto têm o mesmo raio da base, medindo 3 metros. E possuem a mesma altura, medindo 4 metros. Então vamos lá, gente. Primeiro, a pergunta é a razão entre as áreas. Você vai ter a área do cilindro. Bom, a área do cilindro você já tem tudo, porque você já tem o raio e a altura. Vamos voltar aqui para você ver uma coisa. Ó. A área do cilindro, olha lá. Ó. Ele perguntou a área total ou área lateral. Vamos dar uma olhada. A razão entre as áreas laterais, né? Então, ó, a área lateral do cilindro é essa aqui, ó, 2πrh. Então, volta lá, ó, a área lateral do cilindro, 2πrh. Eu já tenho o R e eu já tenho o H, né? Tanto o cilindro quanto o cone, ele falou que tem o mesmo raio e a mesma altura. Então, vai ficar 2π vezes o raio, que é 3 vezes a altura, que vale 4. Ou seja, o cilindro, 4 vezes 3, 12, vezes 2 dá 24π. Tá? Se está em metros, né? A área fica em metro quadrado. Beleza. Agora, a área do cone é que vai dar um problema. Já vou te indicar. Por quê? A área lateral, a área do cilindro aqui, gente, lateral, tá? Ele perguntou sobre as áreas laterais. A área do cone é a mesma coisa, a lateral. A área lateral do cone, ó, ela vai ter o G. Olha só, aqui, ó, a área lateral do cone, πrg, ó. A área lateral do cone, πrg. Bom, vamos lá, ó. Voltar aqui. A área lateral do cone, π vezes o raio vezes o G. O raio vale 3, é a mesma coisa. O raio é 3. Então vai ficar π vezes 3 vezes G. Só que quem é esse G? Eu preciso desse G. E aí você joga aqui na relação. Ó, no cone, a gente tem a relação que é geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. Então, ó, G ao quadrado vale a altura é 4 e o raio é 3. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
Então, g ao quadrado é 16 mais 9, g ao quadrado é 25, logo g vale 5. Se o g vale 5, eu volto para lá, ó. Então, é π vezes 3 vezes 5, que dá um total para mim de 15π metros quadrados. Gente, ele perguntou a razão de um para o outro, ó, do cilindro para o cone. Então, vai ficar assim, ó, a área do cilindro, a razão é sempre a divisão, né? A área do cilindro lateral, né, sobre a área do cone também lateral. E aí a fórmula ficou assim, ó, 24π metros quadrados e embaixo 15π. Corta o π com π, simplifica 24 por 15, ó. Eu posso dividir por quanto, gente? 24 e 15, ó. Posso dividir por 3. 24 dividido por 3 dá 8, 15 dividido por 3 dá 5, ó, 8 quintos. E aí eu vou marcar lá, ó, letra B. Então essas questões, gente, são questões e fórmulas, relações importantes que eu acho que vai cair na ESA. Então, refaça as questões, veja, né, reveja os vídeos, tá bom? Então, dentro de todas essas fórmulas, eu aposto em questões desse estilo. Cilindro, tá? O cilindro com cone, no caso aqui do paralelepípedo retângulo, bem nesse estilo aqui, tá bom? Vamos praticar mais aí, ó, mais umas 3. Bom, um recipiente com a forma de um cilindro, cujo diâmetro da base mede 40. Gente, se o diâmetro vale 40, ó, se o diâmetro vale 40, o raio é metade disso, o raio é 20. A altura é 100 sobre π. Bom, vamos lá. O volume do cilindro, ele vale π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, vai ficar assim, ó, volume é π vezes o raio, que é 20 ao quadrado, vezes a altura, que ele falou que é 100 sobre π. Uma bateção ali embaixo. Espero que não esteja atrapalhando no vídeo aí, ó. Corta o π com π, gente, e o volume vai ficar assim, ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400, vezes 100. 400 vezes 100, ó, o volume ele vai ser o 4, né, seguido de 4 zeros, 40.000. Então, é 40.000 centímetros cúbicos. Só que ele falou que nesse recipiente só vai ter 40% da capacidade sendo usada. Então, eu vou ver 40% desse volume. Então, eu vou calcular, ó, 40%, né, de 40.000 centímetros cúbicos. Então, ó, vira vezes aqui, né? Ó, igual vocês já sabem, o vezes aqui, o D vira vezes. Vamos cortar, ó, cortando 2 zeros com 2 zeros, 40 vezes 400, isso aqui vai dar 16.000 centímetros cúbicos. E aí tem uma relação, porque ele falou assim, ó, o volume em litros vale quanto? Gente, olha a relação que você não pode esquecer. Se eu tiver em centímetros cúbicos, 1.000 centímetros cúbicos vale 1 litro, tá? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E se eu tiver 1 metro cúbico, aí é 1.000 litros, tá? Como está em centímetros cúbicos, para passar para litro é só eu dividir por 1.000. Então, se eu dividir aqui por 1.000, eu vou achar a quantidade em litros. 16 litros. E aí é o gabarito, ó. Letra A. Vamos lá. Uma pirâmide regular. Pirâmide, ó, assunto bom, hein, para cair. Uma pirâmide regular tem 10 metros de altura. Sua base é um hexágono. Gente, isso aqui é fundamental, ó. O tipo da base. Por quê? A fórmula, ó, a pergunta é o volume da pirâmide. A fórmula do volume da pirâmide é, ó, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, ó, vamos voltar lá para você, se já esqueceu, dar uma olhada, ó. Na pirâmide, volume 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Pirâmide é a mais forte, né? A figura mais forte aí aqui que eu acho provável na prova. Então, vamos lá. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Gente, a área da base, eu vou calcular separada aqui, é a área de um hexágono, que é a mesma coisa que 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou eu posso simplificar o 6 com 4, dividir por 2,
que vai dar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Tanto faz, uma fórmula ou outra dá o mesmo valor. Como ele falou que o lado é 3, eu vou trocar o lado por 3, ó. Então vai ficar assim, ó. Ih, foi mal, gente. Aqui, 3 vezes o lado que é 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 2. 3 ao quadrado é 9, vezes 3 é 27. Então vai ficar assim, ó, 27 raiz de 3 sobre 2. Joga lá, ó, na fórmula do volume. O volume, então, é 1/3 vezes a área da base, que é 27 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que o cara já falou para você que vale 10. Então, ó, vamos ver o que a gente pode fazer? O volume simplifica, gente, ó, porque aqui vai dar 270, se eu não fosse simplificar agora. 1 vezes 27 é 27, vezes 10 vai dar 270. Então, dá 270 raiz de 3 sobre 6. E aí, se você simplificar essa fração, né, eu posso dividir ali por... posso dividir por 6, né? Vamos dividir aqui, ó, 270 dividido por 6. 4 vezes 6, 24, sobra 3, 30, 45. Então, o volume, boa questão, hein? 45 raiz de 3. Se está em metro, o volume sai em metro cúbico. Então, 45 raiz de 3 metros cúbicos. Bom, galera, tronco da pirâmide. Tronco da pirâmide tem uma fórmula bem específica, né? Como eu falei que pirâmide é forte, vamos lembrar da fórmula do volume da pirâmide? O volume do tronco da pirâmide, né? Ela é assim, ó, é H sobre 3, que multiplica a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área... A aula já está estourada o tempo aqui, mas vamos lá, vamos seguir. Gente, os lados das bases, 6 e 8, são bases quadradas, ó, com 2 quadrados, né? Então, vamos lá. Ó, área da base maior, obviamente você vai pegar o lado maior. Como é quadrado, L ao quadrado. Então vai ficar a área da base maior é 8 ao quadrado, que é 64. Da área da base menor, que eu vou chamar de ABzinho, ela é 6 ao quadrado, então é 36. Então vou trocar isso aqui, ó, volume do tronco. A altura ele já deu 12, 12 sobre 3. Dica aqui que eu te dou, a área da base maior era 64. Aqui você bota dentro da raiz, ó, bota os caras com o expoente, ó, 8 ao quadrado e 6 ao quadrado, porque aí é mais fácil de simplificar. A área da base menor é 36. Ó. Somando já o 64 com 36 dá 100. Então o volume do tronco vai ser igual a 12 sobre 3 é 4, que multiplica 64 mais 36 é 100. E aqui, ó, para sair da raiz, os dois teriam um expoente, você corta. O 8 ele sai da raiz, o 6 também sai. Ficou assim. Então a conta, o volume do tronco, vale 4 vezes 8 vezes 6 aqui já dá 48 nessa conta, 100 mais 48 vai dar 148. 4 vezes 148, vamos no rascunho aqui, ó. 4 vezes 8, 32, 4 vezes 4 16, com 3 dá 19. E 4 vezes 1, 4, com mais um 5, então vai dar 592, ó. Então o volume do tronco vale 592, se está em centímetros, né? No final sai em centímetros cúbicos. Beleza, gente? Então tá lá, essa eu não botei alternativa, só foi uma aplicação. Bom, aqui a gente passou, ó, por questões, né, que eu considero importantes aí para a prova, que eu falei, né? Rever, grava as fórmulas, tá, gente? Olha lá, o volume do tronco da pirâmide, o volume do tronco do cone. Então, ó, as fórmulas principais de volume e áreas estão aqui, tá? E eu creio muito nessas questões do estilo que eu coloquei ali para vocês. É impossível numa aula de 30, 40 minutos que seja eu falar completamente, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês, assim como eu venho trazendo nas outras aulas, aquelas partes mais importantes, as partes que você não pode esquecer,
tá? Então, áreas, as fórmulas de área, as fórmulas de volume e saber aplicar ali, tá? É o que você não pode esquecer. Beleza, gente? Bons estudos e vamos nessa.